Alô, queridos amigos do nosso canal, muito mais uma vez eu agradeço a sua participação, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se em nosso canal. O meu muito obrigado, eu fico muito feliz com a sua participação. Assista-nos até o fim e faça uma reflexão sobre o assunto que nós vamos trazer hoje. Amigos do canal Varal, nós vamos falar sobre a velhice do homem. Eu começo dizendo que estima-se que cerca de 150 a 180 mil pessoas morram por dia no mundo. Um número que varia devido a doenças diversas, causas naturais e fatores externos. Tudo isso nos colocam em prova durante a nossa vida. As principais causas da mortalidade global estão como causas doenças cardiovasculares como infarto e AVC, seguidas pelo câncer. O número de mortes não supera o de nascimentos. Assim, aproximadamente 180 mil pessoas por dia, ou cerca de 102 pessoas por minuto. No Brasil, lá no período da pandemia de 2020 a 2021, a média diária superou 3.500 pessoas. As causas principais são doenças cardiovasculares, câncer, AVC, diabetes, obesidade, fatores acidentes. Esses estão os principais fatores de risco que nós passamos diariamente. Embora o número de mortes seja alto, a população mundial ela continua crescendo, pois o número de nascimentos por dia é superior ao número de mortes. Segundo as estatísticas, cerca de 370 mil bebês nascem por dia no mundo, que foi baseada em estimativas de 135 milhões de nascimentos anuais. Essa média, ela representa mais de 4 bebês a cada segundo. No Brasil, a média é de aproximadamente 6.600 nascimentos por dia, totalizando cerca de 198 mil por mês. Como agora sabemos os dados mundiais, os dados brasileiros, vamos falar dentro da Bíblia tudo sobre a velhice. Vamos fazer uma reflexão. Faça você a sua analogia. A Bíblia aborda a velhice como um declínio inútil, mas não como um declínio inútil, mas como uma etapa de vida rica em significado, pois ela nos traz sabedoria, dignidade e experiências, sendo frequentemente associada à bênção divina. Embora reconheça realisticamente suas limitações físicas, ela sabe que você é limitado. Para começar, inicialmente, eu reitero que a tristeza de um idoso em um asilo ou uma instituição de longa permanência é uma realidade complexa e profunda e frequentemente marcada pelo sentimento do quê? De abandono, de perda de autonomia e às vezes um luto profundo na pessoa, um luto contínuo. Embora asilos sejam necessários para cuidados da saúde, a institucionalização ela pode gerar um isolamento emocional muito grande, significativo, onde o idoso se sente apenas como mais um, esperando o fim da vida. Mas o asilo é necessário. Vamos fazer um resumo da visão bíblica sobre a velhice em vários comentários. Vamos enxergar a velhice como uma coroa e sabedoria. Vamos ver isso. A Bíblia, ela valoriza a experiência de vida acumulada pelos mais velhos. A velhice
ela é como uma coroa de esplendor. Está descrito lá em quê? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 31, que afirma que cabelo grisalho é uma coroa de esplendor obtida mediante uma vida justa. Isso sugere que o envelhecimento é uma honra, especialmente quando vivida no caminho de Deus. Mas lembre-se que cabelo grisalho muitas vezes põe em questão o caráter da pessoa. É bom também lembrar que a velhice é uma fonte de sabedoria. Você criou experiência, você tem vivência de vida. Os jovens são instruídos a respeitar e aprender com os mais velhos, com os anciãos, pois a sabedoria pertence aos idosos. E aonde está escrito isso? Está escrito lá em Jó, no seu capítulo 12, versos 12. O termo melhoridade na questão física, ela não reflete a verdade, até porque nesta fase aparecem os problemas físicos pontuais que o ser humano passa a sofrer. Mas lembre-se que o que diz em Eclesiastes 11:8, se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. É uma verdade, uma grande realidade. Mas olha o que Salomão falou sobre a velhice. Ele disse: quando eu era jovem, explicava ele, não se dava valor aos jovens. Agora que sou velho, não se respeita os velhos. Salomão, em sua velhice, ele escreveu um dos mais belos livros da Bíblia, um dos mais complexos, lá em Eclesiastes. O que prova que os velhos podem continuar sendo úteis. O Salmo 90, 10, versículo 10, fala exatamente sobre isso. Pois a sensação de enfado ou canseira após os 70 anos é um tema muito complexo que envolve perspectivas biológicas, psicológicas e, para muitos, reflexões espirituais. É um sentimento comum, frequentemente descrito como uma exaustão acumulada das experiências da vida. Perdão. Aliado a limitações físicas crescentes, você passa a sentir mais cansaços. O envelhecer com graça é visto como um florescimento espiritual muito grande, onde o conhecimento de Deus ele se aprofunda, mesmo que o corpo enfraqueça. Neste salmo, a Bíblia ela é clara em retratar a visão realista das limitações dos homens. Apesar da valorização, a Bíblia ela não ignora as dificuldades físicas da velhice. O Salmo 71, versos 9, traz uma súplica realista a respeito disso. Não me rejeite nos tempos da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Você vai ficando velho, as suas forças vão diminuindo. Assim foi a súplica do salmista, pedindo tanto a força espiritual quanto a força física. Bem lembrado a respeito disso. Em Eclesiastes 12, diz esse capítulo descreve poeticamente as fragilidades do envelhecimento. Você passa a ter tremores, declínio de visão, insônia, perda de vigor, como nos dias maus ou uma casa em ruínas. É o que está descrito lá, bem explicado. Deus, ele se mostra presente na velhice, prometendo sustento e companhia. Ele diz: eu vos carregarei, como está escrito lá em Isaías 46:4, que é uma das promessas mais fortes, onde Deus nos garante a
até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Ele não mudou, ele vai ser aquele que vai te acompanhar. E vos carregarei, e vos sustentarei, e vos livrarei. Ele continua falando aqui. Também no Salmo 92, 14, diz que plantados na casa do Senhor, os idosos ainda darão frutos na velhice, serão viçosos e florescentes. A palavra afirma isso, não sou eu. A Bíblia ordena o respeito ativo aos mais velhos. Quando ela diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o seu respeito. Está lá em Levíticos, no capítulo 19, no verso 32. A fé cristã exige que se cuide dos familiares idosos, o que é um dever de piedade e amor, não apenas de obrigação social, conforme está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, do verso 2 ao 8. Para a Bíblia, a aposentadoria das atividades profissionais não significa a aposentadoria do propósito de Deus. Você que se aposentou fisicamente, os idosos são chamados a declarar o poder de Deus às futuras gerações, ensinamentos, transmitindo as suas experiências de fé. E também está escrito lá no Salmo 71, no verso 18: não se ignore na velhice. Mesmo na idade avançada, os idosos podem ter visões e sonhos de Deus. É o que está escrito em Joel, no capítulo 2, no verso 28, indicando que a vida com Deus, ela não termina com a sua idade elevada. A Bíblia inverte a lógica moderna que idolatra a juventude e descarta o envelhecimento. Envelhecimento, ele é sabedoria, enquanto a cultura popular vê a velhice como fim de linha. Isso aí já acabou. A Bíblia ela descreve como uma fase de colheita de respeito, colheita de sabedoria, de frutos espirituais. O segredo da velhice bíblica é a fidelidade, mantendo a sua confiança em Deus. Quando as forças do corpo, elas diminuem, confiando na sua promessa de sustento e ato contínuo. E vai ser contínuo, porque o Senhor não o abandona. Portanto, hoje em dia nós vemos muitos jovens falecerem, jovens tendo até mesmo problemas de infarto, acidentes com veículos. Mas a velhice, ela acrescenta ao ser humano o pleno conhecimento, principalmente daquele que vê Deus como a sua fonte segura, e não existe fim de idade. Você, apesar de velho dentro do seu templo, dentro da sua igreja, seja católica, seja evangélica, seja o que for, você ainda é uma pessoa vista por Deus como uma pessoa produtiva, e não como aquela pessoa que já está acabada. Amigos do nosso canal, meu muito obrigado por você estar conosco. Esteja sempre nos seguindo, acompanhando, curtindo e se inscrevendo. O meu muito obrigado mais uma vez, e que Deus abençoe a todos nós. Sigamos em frente.